Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre um fator climático importante, que são as correntes marítimas. Trazendo uma definição bem básica aí de correntes marítimas, é um deslocamento de água dentro do oceano. Tá? Então imagina que você tem o oceano, né? Você tem lá o oceano maravilhoso, e dentro dele você tem um deslocamento de água diferenciado. Como é que ele acontece, né? Como é que funciona esse deslocamento aí? Majoritariamente por diferença de salinidade, né? Que vai dar uma densidade diferente da água, e diferença de temperatura, tá? Mas a relação de marés também pode estar aparecendo aí para justificar esse deslocamento, tá? Então só para te dar realmente um panorama, tá? Nada que seja muito, é uma situação um pouco mais específica, então a gente deixa um pouquinho de lado, mas vai para as características importantes. Como é que você vai trazer características das correntes marítimas? Opa, a área onde ela foi originada, beleza? A corrente vai carregar essa característica. Nesse caso, por exemplo, uma área onde a corrente marítima seja quente, ela foi originada num lugar quente. A corrente quente, por exemplo, você tem uma importantíssima para a Europa, que é a corrente do Golfo. Corrente do Golfo que nasce lá no México e que chega até o litoral europeu. Como é que uma corrente marítima pode ser importante para um continente? Cara, é uma importância muito grande. Como é que funciona? Vamos lá. As correntes quentes elas se originam no Equador, né, próximo do Equador, e nos trópicos. Então, ia te dar um panorama sobre, né, corrente quente tem que ser originada num lugar quente. Perfeito. Quando você tem essa origem no lugar quente, a água ela é, obviamente, mais quente. Sendo uma água mais quente chegando aí nesse litoral, você tem, né, fatores importantes aí ligados a essa chegada, como, por exemplo, a umidade. Como assim? Uma água mais quente, beleza? Quando chega num litoral, ela evapora com maior facilidade que uma água fria. Então, se vai evaporar mais, tem mais umidade no ar. Então, vai levar essa umidade aí importante para o litoral. Além disso, né, vai evitar o congelamento de certas partes do oceano, facilitando o processo de transporte marítimo, que é muito importante essa manutenção do transporte marítimo, né, porque se você precisar usar um transporte, por exemplo, aéreo, o custo ele é muito maior. Tendo um custo muito maior, isso vai prejudicar, inclusive, a economia de certas áreas. Então, ter essa água, né, mais quente chegando aí é um fator muito positivo. Só que eu não tenho só correntes, né, correntes quentes, eu também tenho correntes frias. Nesse caso, a corrente fria ela vai ser originada nas próximas regiões polares, né? Então, uma água muito fria, muito gelada que vai chegar. E, inclusive, o inverso vai acontecer. Se a corrente quente ela traz muita umidade para o ar, a corrente fria ela vai dificultar essa, né, presença aí, né, da umidade. Ela vai bloquear em algumas formas a umidade que chega do continente, né, que chega do oceano para dentro do continente. Inclusive existem desertificações, né, feitas por correntes marítimas frias, inclusive muitas delas. Como é que funciona? Vamos lá. O que aquece, né, o ar, o que aquece o ar é a superfície. Né? Então uma superfície mais fria, porque a água é fria, vai ter um ar mais frio ali. Um ar mais frio vai encontrar uma massa de ar quente que vem do oceano e tem uma massa de ar frio, né, antes do continente. Chove no oceano, não chove no continente. O que acontece é a formação de alguns desertos. Nesse caso, o deserto do Atacama é um dos mais, né, famosos aí dessa formação. Beleza? Então, é importante trazer essa relação de correntes marítimas, como que cada uma funciona, ok? E como que elas podem ser aplicadas como consequências importantes aí. Beleza? Espero que você tenha entendido e até uma próxima.